Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre advérbios. Vamos começar então, vamos lá. Os advérbios em inglês não tem muita complicação. Eu admito para vocês que adjetivo foi mais difícil para aprender, né? Para todos os meus alunos e talvez tenha sido um pouquinho mais complicado para vocês. Então, mas eu acho que advérbio vai ser facinho. Vamos lá, deixa eu só me ajeitar aqui. Ops, ops, ops. Vamos lá. Lembrando questões conceituais, né? Advérbios. Advérbios qualificam verbos, adjetivos e outros advérbios. Então, adjetivos qualificam substantivos, ok? E advérbios qualificam verbos, mas também adjetivo e advérbio. Advérbios de modo informam como uma ação foi realizada, tá? E a gente já vai ver nesse quadrinho aqui embaixo. Normalmente, os advérbios de modo são formados bastando adicionar o ly ao adjetivo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem uma linha de adjetivos e uma linha de advérbios. A linha de adjetivo, careful, cuidadoso. Vou para aqui de baixo, ó. Careful, carefully, cuidadosamente. Beautiful, lindo, beautifully, lindamente. Quick, rápido, quickly, rapidamente. Serious, sério, seriously, seriamente. Terrible, terrível, terribly, terrivelmente. Tá? Então deu para perceber aí como muitos advérbios de modo são formados a partir de um ly adicionado a um adjetivo, tá? Vamos aqui agora a uns exemplos. A gente vai ver como é facinho. Esse primeiro aqui, Tom drives carefully. Tom dirige cuidadosamente. Please take me seriously. Take me aqui tá no imperativo, tá? Por isso que não tem nenhum sujeito antes dele. Por favor, me leve a sério. Não é me leve seriamente, né? Então, o fato de ter esse a sério aqui já está caracterizando o advérbio. É a forma como a pessoa quer ser considerada. It's raining heavily. Então, aí, um exemplo que tem um gerúndio. Então, o advérbio vai com presente, com gerúndio, com passado, com futuro. It's raining heavily. Está chovendo pesadamente. Heavy é pesado. Heavily seria pesadamente. Mas trazendo para a nossa língua, como eu tenho dito a vocês, a gente adapta a tradução, porque ninguém fala tá chovendo pesadamente. Aqui, pelo menos, eu não escuto ninguém falando isso. Então, a gente fala normalmente o quê? Tá chovendo fortemente, tá ventando fortemente, tá? Então, a gente vai adaptando para a nossa própria linguagem. She speaks loudly. Então, esse aqui é interessante, porque loud é alto e loudly é a maneira como a pessoa fala. Então, repara aqui que todos os verdinhos estão se referindo ao verbo, eles estão descrevendo como a ação está sendo realizada, tá bom? Aqui, ó, é a forma como ela fala, alto, é a forma que está chovendo, fortemente, é a maneira como eu quero ser considerada, a sério, cuidadosamente, é a maneira que o Tom dirige. She speaks quietly. Quietly é o oposto de loudly, que é, opa, lá aqui, ó, fala alto. Não é falar altamente, né? She speaks quietly. Ela fala baixinho, fala manso, né? Quiet é manso, é quieto, é calado. Então aí, ó, ela fala manso, baixinho. The children are playing happily. As crianças estão brincando felizmente. Não soa bem, a gente não fala assim. As crianças estão brincando alegremente. She thinks quickly. Quick é rápido. Quickly é rapidamente. Então ela pensa rápido, ela pensa rapidamente, ela tem um pensamento rápido. Próximo aqui. Aí ela pensa rapidamente. Eu coloquei o rapidamente para ser formal, porque a verdade é que quando a gente traz para português, muita coisa em português a gente come e se mente, né? Mas vamos lá. The baby sleeps beautifully. O bebê dorme lindamente. Às vezes a gente até fala, né? Ah, ele dorme tão lindinho. Mas assim, é a maneira como um bebê dorme,
né? Mas nem tudo em português a gente usa o mente no adjetivo para falar a forma como uma ação aconteceu ou acontece. The nurse talks peacefully. Nurse é enfermeira, né? Então, peaceful é com paz, peace é paz, peaceful de forma pacífica. Então, ela, né, trabalha de repente num ambiente super estressante, mas ela fala pacificamente, ela fala calmamente, ok? Então, vamos fazer as observações aqui, ó. She speaks quietly. Então, quietly é a maneira que ela fala. Alegremente é a maneira que eles estão brincando. Rapidamente é a maneira como ela pensa. Lindamente é a maneira que os bebês dormem. E pacificamente é a maneira como a enfermeira fala. Joia? Próximo. Nem todas as palavras terminadas em li são advérbios. Muitas são adjetivos também. Exemplo, tá aqui. Friendly, que é simpático. Lively, vivaz, você pode... vai ter exemplos aqui, nem vou dar o exemplo agora, mas vamos lá. Elderly, idoso. Idoso não é o idoso, seria um substantivo, tá? Porque você colocou o ou a antes da palavra, então você está tratando a palavra como substantivo. Agora, quando você fala pessoas idosas precisam de cuidado, então esses idoso, idosa, aí é adjetivo. Lonely, solitário, silly, bobo, tolo, lovely, amável. Vamos lá. Friendly girl. Friendly girl. Então, aqui, ó, tá antes do substantivo. É uma menina simpática. É uma garota simpática, amável. Lively bars. Bars é bar mesmo, de barzinho. Então, aqui, olha, como eu falei, vivaz, alegre. Então, você pode dizer, existem alguns bairros da minha cidade que são muito animados, que são muito alegres, né? Alguns bairros têm muitos bares que são alegres, movimentados, tá? Elderly people, pessoas idosas. Lonely person, pessoa solitária. Silly man, homem bobo. Então, vamos ver aqui, ó. Lively bars. Então, a coisa que você está falando é o bar e lively é alegre. Então, vai antes do substantivo. Substantivo e o adjetivo antes. Substantivo e o adjetivo antes. Substantivo e o adjetivo antes. Então, isso aí tá tudo na aula de adjetivo, tá? Vamos lá. Grafia, tá? Isso aqui é importante. Spelling, tá? Eles podem te perguntar em inglês aí se o spelling da palavra está correto, que é a grafia, a forma como se escreve. Então, o primeiro aqui nós temos. Quando os adjetivos terminam em "é", normalmente tiramos o "é" da palavra e adicionamos o "li". Então, gentle, que é gentil, a gente tira o "é" e no lugar do "é" coloca o "li". Então, fica gently. Gentle, gentil, gently, gentilmente. Terrible, termina com "é", cai o "é" e coloca o "li". Terribly. Então, terrible, terrível. Terribly, terrivelmente. Segunda regra de grafia. Quando os adjetivos terminam em Y, nós tiramos o Y e adicionamos ILY. Então, por exemplo, happy, feliz. Você vai cortar o happy e vai entrar um ILY, happily. Easy, fácil. Vai tirar o Y e vai entrar um ILY. Então, happy, happily, feliz. E aqui seria o alegremente, né? Mas não é como felizmente que a gente fala em português. Felizmente, a vítima sobreviveu ao impacto. Não é isso. É o alegremente aqui, tá? Easy é fácil. Easily, facilmente. Então, você pode dizer que a prova estava fácil. E você pode dizer, eu fiz a prova com facilidade. Eu fiz a prova facilmente. Beleza? A maneira como você fez a prova. Vamos ao próximo. Isso aí, ó, isso é chuchuzinho, hein? Facinho. Vamos aqui, tem bastante exemplos, porque a gente tem irregular adverbs também, tá? Isso aqui é linguagem, não é matemática, então sempre tem exceção na linguagem e provas adoram exceção. Então fica ligado aí, ó. Você tem o adjetivo, tá? Aqui, ó, do lado esquerdo, adjetivo, e do lado direito você tem o advérbio, tá? Então vamos lá. Bom, bem,
rápido, rapidamente. Atrasado, tarde. Adiantado, cedo. Difícil, muito. Você fala, caramba, tem umas coisas aí que não fazem nem sentido, realmente. Vamos lá entender. Susan job is hard. O que essa frase está dizendo aí? O trabalho da Susan é difícil. Então, nesse caso, nós estamos falando de adjetivo, tá? Então, esse lado aqui, ó, a gente tem uma linha aqui, tá vendo essa linha? Eu coloquei do lado esquerdo da linha os adjetivos, tá? Vamos lá. Então, só para lembrar aqui, ó. Verbo, o hard se refere a coisa, tá? Aqui, ó, difícil se refere a coisa. Próximo. Ben is a fast runner. Runner é um corredor, ok? É um atleta, é uma pessoa que corre. Então, fast é rápido. Ben é um corredor rápido, ok? Então, tá aqui, nesse caso, com a ordem invertida, tá? É um corredor rápido. Tá aqui. Ops. Antes do substantivo. Viajei aqui, né? Viajei. Peraí. Antes do substantivo. Por que que aqui ficou depois do substantivo? Porque tem um verbo, tá? Bora lá. The subway is late. Late. Então, esse primeiro late aqui, ó, é atrasado, tá? Então, ó, o metrô tá atrasado. E por que que ele tá depois, gente? Por que que ele tá depois da coisa que ele tá se referindo? Porque ele tá depois do verbo, tá? Lembra que o substantivo, o adjetivo pode estar antes do substantivo, adjetivo pode estar antes do substantivo. Lembra do big house, big dog? Ou pode estar depois do verbo de ligação, tá? The subway is early. Aí, nesse caso, é esse early aqui, early de adiantado. Então, o metrô está adiantado, ele chegou mais cedo do que deveria. Então, tá após o verbo. E o último. Your English is good. O seu inglês é bom. Né? Seu inglês é bom, tá aqui depois do verbo. Seu inglês é bom, tá? Tá todo mundo aqui, ó, se referindo à coisa aqui, ó. Essa é a coisa, né? E os adjetivos estão todos em preto e negrito, tá bom? Vamos lá. O seu inglês é bom. Agora a gente vai trabalhar com frases semelhantes do lado de cá. Susan works very hard. Do lado de cá são os advérbios. Eu tenho que falar devagar aqui, porque adjetivos e advérbios, se eu não cuidar, eu falo errado. Então vamos lá. Susan works very hard. Então, works é o verbo, tá? Então, do lado direito, as palavras que estão em laranja são o verbo. E as palavras que estão em negrito são advérbios, beleza? Então, aqui, ó, Susan works hard. Então, aqui, ó, é a forma como ela trabalha. Ela trabalha... Ó, aqui, ó, Susan trabalha muito. Tá? Isso aqui eu vou até tirar aqui, ó. Isso aqui foi digitação. Susan works hard. Susan trabalha muito, tá? Porque senão não cabe na frase. Vamos lá, o próximo. Ben, de novo aqui, o troço fez uma correção automática. Ben can run fast. Esse can aí a gente vai estudar, e eu faço questão de estudar isso com vocês, eu gosto de estudar isso. O can aí tem vários significados, não é o poder. Aqui é conseguir, tá? Então, ó, fast é a maneira como ele corre. Ben can run fast. Ben consegue correr rápido. I get home late. Eu chego em casa tarde. Então, o late, aqui, ó, tá se referindo à forma como ele chega em casa. I get home early. Eu chego em casa cedo, e cedo também é a forma que ele executa o verbo, né? Tá aí. É o advérbio
You speak English well. Aí mudou. Porque quando você fala inglês, seu inglês é bom, é uma coisa, mas quando você fala inglês bem, você está se referindo ao verbo, você está se referindo ao speak. Aqui o good se referiu ao English. E aqui o well se referiu ao speak. Tá? Por isso que você não pode falar good para o verbo. Você pode falar good para um substantivo. Tá bom? Ali ela fala inglês bem. Tá? E agora a nossa última página, pessoal. Olha aí, ó, foi bem tranquilis. Ordem das palavras. Olha aqui, vamos. A primeira. She sings beautifully. Ela canta lindamente. He runs fast. Ele corre rápido. She lifted the baby gently. Ela levantou. Lift é levantar. Lifted está no passado. She lifted the baby gently. Ela levantou o bebê gentilmente. Então, repara que fast aqui é o irregular, né? Não é fastly. Por favor, por favor. Não é fastly. She lifted the baby gently. She speaks English well. Ela fala inglês bem. Agora, o que ele está querendo mostrar aí, ó? Que os advérbios vieram ao final da frase. Aqui, ó. Nós usamos advérbios de modo, que tem outros, tá? A gente vai estudar outros. Ao final da oração, tá? Então, aqui, beautifully, ao final, após o verbo, ao final. Após o verbo, ao final. Após o verbo, ao final. Após o verbo, ao final, tá? Aí, detalhezinho aqui, um advérbio não pode vir, não pode estar entre o verbo, isso aqui, olha, eu não conheço uma pessoa que saiba isso. E já vi professor de inglês que também não sabe. Um advérbio não pode vir entre o verbo e o seu objeto direto, seu objeto indireto. Presta atenção aqui, olha, nesse exemplo. Ela levantou o que ou quem? Ela levantou o bebê. Então, o verbo foi direcionado a quem? A pessoa. Então, esse vai até mudar a cor aqui, ó. Isso aqui é o objeto do verbo. O verbo foi direcionado, quem sofreu a ação do verbo foi o bebê. Então, o objeto tem que estar próximo ao verbo. E o advérbio tem que estar lá, ó, depois do objeto. Então, ele está dizendo aqui, ó, o advérbio não pode vir entre. Aqui, ó. Nesse caso, seria o entre, ó. She speaks well English. Não, she speaks English well. Olha aí pra tela, olha aí pra tela. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. The baby, she lifted gently. Ah, tá, tô pegando que o advérbio é depois do verbo. Se tiver mencionado quem é o objeto direto ou objeto indireto do verbo, ou seja, para quem o verbo está direcionado, não. O objeto tem que vir coladinho aqui no verbo, ó, vai entrar aqui nesse lugarzinho, tá? E, bom, e é isso aí, olha só, foi facinho, tá? Aqui foi a mesma coisa, ó. Ela fala o quê? Ela fala inglês bem. Se fosse she speaks well, ela não estaria nem falando de outra língua. Você pode dizer a própria língua. Fulano fala muito bem, tem uma oratória muito boa. Pronto. She speaks well. Mas aqui não, ele quis dizer que fala inglês bem. Então é isso aí, galera. Terminamos essa aula e até a próxima aula. É bom que você reveja isso aí com calma, bem como a aula de adjetivos, porque ela pode causar muita confusão com a aula de advérbios. Valeu, pessoal. Até a próxima.